Bom dia aos nossos internautas da Rede Amigo Espírita, do canal 500, que agora já é transmitido ao vivo para todo o planeta, nessa maravilha que é a tecnologia da internet. Então, aproveitando esse momento, essa leitura que nos convida ao trabalho que dignifica o homem e a mulher, o trabalho físico, e nesse momento nós temos a oportunidade do trabalho moral. Então vamos trabalhar a nós mesmos, fechando os olhos, deixando fluir a respiração, percebendo a presença de Jesus em nós. A aura do Senhor se manifesta através do sol, o sol que traz luz, calor, vitamina C, D e E. Que esse sol possa adentrar a nossa cabeça, iluminando as nossas mentes, e descer ao nosso coração, tranquilizando-o, desligando-nos de quaisquer problemas, imaginando a figura doce e meiga de Jesus de Nazaré, rogando a presença dos benfeitores queridos desta casa de caridade, desta cidade maravilhosa que é Colatina, que esses benfeitores possam inspirar o nosso amigo João Rocha, companheiro que veio lá das Minas Gerais, com o objetivo de divulgar o Evangelho para os nossos corações. Que os benfeitores possam envolvê-lo em um ambiente de paz, de carinho, de afeto, para que ele se sinta em casa, como nós nos sentimos. E que a sua paz, Jesus, esteja conosco, hoje e sempre. Assim seja. Companheiros, então eu fico com a tarefa de apresentar o nosso querido João Rocha. É a primeira vez que ele vem ao Espírito Santo fazer palestra para nós. Já esteve aqui durante um período trabalhando, mas como palestrante é a primeira vez que ele vem. E é um companheiro que é muito querido nas Minas Gerais e no estado do Rio de Janeiro. E há mais ou menos uns 10 anos que as pessoas... Você tem que levar o João para falar lá no Espírito Santo. Você tem que ver que palestrante e tal. E João trabalha na área da informática, é programador, é médium, orador e escritor. Tem um livro que está sendo analisado pela editora da Federação Espírita Brasileira e que a gente torce que venha a ser publicado o mais rápido possível. E hoje, então, o João está conosco para dividir o dia de hoje, agora às 9 horas da manhã, aqui em Colatina, e às 18 horas em Guarapari. Futuramente, nós transmitiremos a nossa palestra de lá também pela Rede Amigo. Estamos só providenciando a aparelhagem. Aí pode acontecer com vocês o que acontece com a gente. A gente tem a opção de assistir pela internet. Então, João, seja muito bem-vindo à Sociedade Colatinense, tá? A casa é sua, tá? Em nome do Vigílio, né, Vigílio? A casa é sua, em nome dos trabalhadores. A câmera é aquela ali. E você está sendo assistido pelo planeta Terra inteiro. Meus queridos irmãos e irmãs, muito bom dia. Que a paz de Jesus, o amigo incondicional de todas as horas, esteja conosco e entre nós. Conta-se que Leonardo da Vinci, o admirável pintor renascentista, quando foi convidado a realizar uma grande obra no restaurante de um monastério em Milão, dedicou-se a pensar na mensagem que a obra poderia deixar para a humanidade. Tratava-se da Santa Ceia, aquele momento festivo em que Jesus, reunido com os seus discípulos, ministrava-lhes as instruções finais. Leonardo dedicou-se a fazer estudos de comportamento das personagens do colégio apostólico e, depois de pensar centenas de posturas, posição da mão, do tronco, do torso, da cabeça,
ele concebeu o painel com tanta majestade que ficou a pensar na figura de Jesus. Como seria Jesus? Aquele homem capaz de reunir em si, equilibradamente, a ânima, energia feminina, e o ânimos, energia masculina do conceito da realidade da criatura humana. Aquele ser extraordinário, capaz de atender à hipocrisia sem qualquer sentimento pejorativo. Como seria a expressão de Jesus, ele se perguntava. Deveria ter a majestade máscula de um ser transpessoal, capaz de enfrentar com rigor as manifestações heresiarcas dos sacerdotes pusilânimes da sua época, e ao mesmo tempo, a doçura de uma mãe ao atender a mulher flagrada em adultério. Leonardo ficou a pensar, como poderia compor um rosto tão complexo, tão cheio de beleza e de majestade, e naturalmente saiu a procurar um jovem que pudesse lhe servir de modelo. Foi aos locais aonde julgou estarem as almas puras, escolas, educandários, seminários, redutos de almas dedicadas ao bem. Mas todos aqueles a quem Leonardo encontrava pareciam trazer por detrás do semblante de beleza física arrebatadora as marcas das suas próprias perturbações. O moral estava assim inacabado, e Leonardo começava a pensar em desistir da obra, até que certo dia, caminhando pelas cercanias de Milão, ouviu uma voz muito purca cantando uma das volatas da época. Leonardo se aproximou e se deparou com um jovem de mais ou menos 20 anos de idade, dobrado sobre o seu instrumento de amanho da terra, preparando-a para ensementá-la. O cabelo farto era da cor do cobre ou do ouro velho, penteado pelo vento. O coração de Leonardo disparou. O entusiasmo cobriu-lhe a face. Ele percebeu que ali talvez estivesse o seu Jesus. E ele chamou o jovem. Quando o jovem olhou para Leonardo, ele sorriu de satisfação porque encontrara o seu Jesus. Havia no semblante de beleza física daquele jovem algo que chamava realmente a atenção. A testa longa denotava inteligência, os zigomas eram salientes, os olhos pareciam 2 pedacinhos do céu, 2 estrelas, brilhando naquela face. A barba volumosa caía majestática no peito e nos ombros. Leonardo imediatamente se aproximou e propôs: se você pousar para mim no meu ateliê durante algum tempo, eu lhe darei uma importância em ouro que você não ganhará em 10 anos trabalhando na terra. E o jovem, que era puro, aceitou a proposta. E no dia seguinte, pousou no ateliê do artista e este, com traços firmes, a creon e a carvão, conseguia captar a majestade daquele semblante para, em seguida, transpô-lo no grande mural pintado a fresco. A obra tornou-se uma das mais famosas da humanidade. 10 anos depois, o mesmo monastério encomenda a Leonardo uma outra obra. Tratava-se do Beijo de Judas. E Leonardo prontamente aceitou, porque ele já tinha Jesus, bastava colocar a divina face na posição de receber o beijo do traidor, colocar na expressão a condição do amigo que se sentiu traído, e tudo mais seria fácil. E ele então concebeu o Getsemane, e conseguiu colocar na expressão do mestre a tristeza daquele que sabe que será traído. Colocou o rosto na posição de receber o beijo do traidor, e neste momento, Leonardo para, respira e se pergunta: e Judas?
como seria Judas? Como seria a expressão do bandido? Como seria a expressão daquele que traiu, que bebeu com Jesus na taça pura da afeição? Como seria a expressão daquele que delinquiu, que cedeu às trevas? Leonardo imaginou tratar-se de um olhar de chacal, pronto a pular em cima da vítima, e prontamente saiu a procurar alguém que lhe servisse de modelo. Foi a todas as penitenciárias, esteve diante dos bandidos mais terríveis, mas nenhum daqueles homens delinquentes trazia na face a expressão do amigo que traiu o amigo, daquele que se deixou seduzir pelo negativo e aplicou a traição no melhor amigo. E ele estava quase desistindo da obra, até que um dia o diretor de uma das penitenciárias periféricas de Milão o contratou para que ele pudesse captar, através da sua arte, da sua sensibilidade, os esgares de violência, de furor de alguns bandidos que traziam na face as psicopatologias da alma. Leonardo, para tanto, receberia uma poupuda quantia em ouro, o que financiaria as suas experiências, e ele, portanto, aceitou o trabalho. E o diretor o conduziu pelo corredor principal da penitenciária, e quando ele passa diante de uma cela, Leonardo estaca. Aquele quadro parecia lhe indicar que ali estava o seu Judas. Era um indivíduo dobrado sobre o próprio corpo, virado para a janela que dava para o pátio, a cabeleira toda desgrenhada, mas emanava daquele homem uma energia que denotava um profundo desprezo pelo ser humano. Leonardo aproximou-se da cela e chamou o bandido. Quando esse virou, o olhar fulminava. A máscara do desprezo pela criatura humana estampava-se naquela face. Leonardo realmente encontrara o seu Judas. Virou para o diretor da penitenciária e disse: se este homem pousar para mim no meu ateliê, faço todo o trabalho de graça. O diretor lhe disse ser impossível, porque aquele homem era o bandido mais revel que se encontrava no Instituto de Reeducação. Portanto, não seria possível cedê-lo como modelo. Leonardo, então, impôs: ou ele pousa para mim, ou eu não faço o trabalho. E no dia seguinte, o bandido, preso a correntes, foi levado ao ateliê do artista. Ele se debatia tentando soltar. O olhar chispava de ódio e de desprezo. Ele não falava, grunhia feito um animal. E Leonardo arranjou para ele um lugar próximo a uma janela, onde o raio do sol projetaria uma sombra sobre aquela face, tornando-a ainda mais taciturna. E começou então, em traços fortes, a captar aquela expressão. Mas ele foi percebendo que no segundo dia a expressão não era mais a mesma. No terceiro dia, no quarto dia, quando no final da semana, Leonardo tem uma expressão de desapontamento. Ele dirige-se ao bandido e diz: o que há com você? A sua expressão não é mais a mesma? Desde que você chegou aqui, a sua expressão mudou. E o bandido estava de cabeça baixa. Quando ele levanta o rosto e olha para Leonardo, não tinha mais ali aquela expressão de desprezo pela criatura humana, mas expressava-se a humilhação, o arrependimento. E o bandido respondeu a Leonardo: eu sinto muito, mas eu não posso mais pousar para o Senhor. E Leonardo lhe diz: como assim não pode? Você é ou não é o bandido que está sendo reeducado? Sim, eu sou o bandido. Mas o Senhor não me reconhece? Não, eu não te reconheço. Eu sou Jesus. Eu sou aquele jovem que há 10 anos atrás era feliz na simplicidade do trabalho na terra, que retirava dali o seu sustento, que cantarolava feliz,
porque trabalhava, retirava o seu sustento do próprio trabalho. O Senhor chegou, me fez uma proposta, me tornou rico, mas eu não estava preparado para a abundância, para a riqueza. Amigos ignóbeis se aproximaram de mim, me ensinaram a viciação e eu bebi até a última gota na taça da viciação. E a mulher que eu amava ou julgava amar, traiu-me com o meu melhor amigo. Tomado de fúria, matei-o, matei-a. Fui preso e me transformei neste bandido que aqui está. Mas agora, que me recordo como fui um dia, eu não posso mais oferecer a minha face para que o Senhor faça de modelo de Judas. Eu sinto muito. E a obra, até hoje, não foi terminada. Esta bela página da literatura renascentista, de alguma forma guardada as devidas proporções, demonstra bem a nossa situação. Todos nós, via de regra, reclamamos de dor, de enfermidade e de falta de dinheiro. Mas talvez aí, sem qualquer manifestação masoquista da nossa parte, esteja o ambiente propício para o nosso desenvolvimento, porque a virtude é fácil de ser praticada na pobreza e difícil de ser praticada na abundância. Mas a proposta de Jesus para nos salvar permanece a mesma, daquela em que na quinta-feira que antecedeu a sexta-feira da paixão, no sobrado na casa de Maria Marcos, onde ele, reunido com os 12, disse que se eles o amassem, e eles representavam naquele momento a humanidade, que guardassem os seus mandamentos, ele rogaria ao Pai, e o Pai enviaria o outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo naquela época não podia receber porque não estava pronto. Mas nós reconheceríamos o Consolador, porque ele estaria conosco e nos faria recordar tudo que Jesus nos disse e nos ensinaria a verdade. Naquela terça-feira memorável do dia 12 de maio de 1855, quando o senhor Fortier convida o então professor Hippolyte Léon Denisard Rivail para ir à casa da senhora Plana-Maison, para pela primeira vez tomar contato com o evento conhecido como as mesas girantes. O professor Rivail, cientista, sendo depois conhecido como o bom senso encarnado, ao observar as mesas dando respostas de filosofia e outros assuntos muito além da capacidade intelectual dos homens ali presentes, resolveu fazer aquela pergunta que ninguém até então tivera o tino de fazer: mas quem são os espíritos? E a mesa vai nas letras, alguém anota e surge uma frase: os espíritos são as almas dos homens que passaram pelo processo da morte. Quando o professor Rivail obtém essa resposta, estava ali resolvida a questão que pensadores, filósofos, estudiosos de todas as épocas da humanidade buscaram responder e não conseguiram. De onde nós viemos? O que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que nos aguarda após a disjunção celular, após a passagem do túmulo? E ele lançou-se a estudar, fazendo perguntas, obtendo respostas, catalogando, trabalhando febrilmente, até que no dia 14 de abril de 1857, o Consolador prometido por Jesus àqueles 12 discípulos surge entre nós. E aqui estamos nós, naquele quadro em que Jesus exemplificou os trabalhadores da última hora. E que informação, meus irmãos! Qual é a hora que vem depois da última? Acabou. É a nossa última oportunidade. Estarmos trabalhando nas fileiras do Espiritismo para nos desenvolver. Porque somos perfectíveis, mas não alcançamos ainda a perfeição. Trazemos em nós o mesmo germen que está lá na bolota do carvalho,
que é uma das menores das sementes, mas em que depois a árvore se transforma numa das maiores da natureza. E precisamos nos desenvolver. E Leon Denis, na sua obra monumental, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos fala que nós temos 7 potências nas nossas almas e que precisamos aprender a identificá-las e a desenvolvê-las, a criar o campo propício no nosso interior e ao nosso redor, para que nós possamos desenvolver essas potências caminhando rumo à plenitude, para acender aquela luz que o Cristo falou que cada um de nós traz dentro de si, para que o Deus que está aqui dentro manifeste-se nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nos nossos sentimentos. A primeira dessas potências é a consciência. Em última instância, podemos analisar que consciência é o conhecimento profundo do lado de fora, é o conhecimento profundo do lado de dentro. A natureza nos preparou para isso. Nós começamos como um átomo primordial, mas um átomo do elemento espiritual, não um átomo do elemento material. Estagiamos por longas eras na fase mineral. E ali aprendemos muitas experiências que foram gravadas no núcleo deste átomo. Chegado o momento propício, as entidades venerandas, os ministros do Pai, deram-nos um impulso evolutivo e estávamos prontos para iniciar o estágio no reino vegetal. Ali, já na forma globular, esse globo se expandiu, se contraiu, sofreu a influência das intempéries, o magnetismo da natureza, sofreu um novo impulso evolutivo e tornou-se pronto para estagiar no reino animal. Começou na esponja marinha, depois saiu do mar, caminhou até chegar os símios, e ali, novamente, os mais experientes daquele grupo foram levados a laboratórios no mundo espiritual, sofreram incisões cirúrgicas e quando retornaram à reencarnação, não eram mais símios, eram hominídeos, não eram nem macacos, mas também não eram homens. Surgiu o pitecantropo. E os símios, percebendo que aquela espécie era diferente, expulsou-os do bando. E eles formaram uma nova espécie no nosso planeta. Depois de muitas idas e vindas entre os dois planos da vida, os indivíduos mais experientes foram levados a laboratórios na espiritualidade. Sofreram modificações. Quando retornaram através do pitecantropo, surgiu o Australopithecus. E como ele era mais preparado, mais inteligente para viver naquele ambiente hostil, conviveu durante um tempo com o pitecantropo, mas acabou extinguindo-lhe. E depois de muitas idas e vindas entre os dois planos, os indivíduos mais experientes, novamente levados a laboratórios da espiritualidade, sofreram modificações. Quando reencarnaram, não eram mais Australopithecus, já traziam a capacidade de fabricar ferramentas. Surgiu o Homo habilis, e este, vindo muito mais preparado do que o Australopithecus, acabou extinguindo-lhe. E o Homo habilis, depois de estagiar por larga faixa de tempo, os indivíduos mais experientes, levados à espiritualidade, sofreram modificações, retornaram, e agora eles não andavam mais de 4, ficaram em pé. Surge o Homo erectus, e este, por sua vez, extinguiu o Homo habilis, e os indivíduos mais experientes do Homo erectus é levado novamente à espiritualidade, nova transformação, surge o homem de Neandertal. É nesse período, no Paleolítico, que compreende de 300 mil anos a 20 mil anos atrás, que alguns indivíduos neandertalenses foram levados à espiritualidade, sofreram uma modificação, e quando reencarnaram, surgiu a mediunidade. Então, a mediunidade está entre nós desde que o homem é homem, tornando-se assim uma ferramenta
de comunicação do mundo espiritual, de desenvolvimento, para aqueles seres que estavam no caminho da razão, da consciência, e alguns desses indivíduos, levados a laboratórios no mundo espiritual, sofreram uma transformação. Quando reencarnaram, surgiu o homem de Cro-Magnon, que por sua vez extinguiu o homem de Neandertal e do homem de Cro-Magnon. Finalmente, eis que surgimos nós, o Homo sapiens sapiens. Essa trajetória, segundo André Luiz, do átomo primordial até adentrarmos a era da razão, levou 15 milhões de séculos, ou 1,5 bilhão de anos. Nessa trajetória, adquirimos os automatismos do nosso organismo. Ninguém de nós conscientemente pensa que vai piscar os olhos para fazer a lubrificação, nem que quando a perna esquerda vai à frente, o braço direito tem que ir à frente a fim de produzir o equilíbrio. E isto já está automatizado. E a natureza nos dotou dos 5 sentidos para que nós pudéssemos travar consciência com as coisas do lado de fora. Dotou-nos da mediunidade para que nós pudéssemos tomar consciência do mundo invisível. E agora, para que nós pudéssemos tomar consciência com o nosso mundo íntimo, nós precisamos desenvolver esta potência da nossa alma, a consciência, o sentido íntimo, aquilo que nos fará nos autoconhecer. E a divindade colocou em nós um mecanismo infalível para o autoconhecimento. Esse mecanismo é o sentimento. Lá na pergunta 919 de O Livro dos Espíritos, que deve ser uma pergunta estudada tanto quanto a resposta, depois que os espíritos ditaram para Kardec assuntos os mais variados, Allan Kardec se preocupou em deixar para nós uma receita de bolo. Então ele inicia a pergunta assim: qual é o meio prático mais eficaz? Ou seja, aquilo que eu possa repetir diariamente, transformar em hábito e que dê resultados, de se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal. Ora, está aí resumido tudo que nós buscamos. Nós queremos melhorar e sermos cada vez mais resistentes ao mal, para sairmos daquela fase em que Paulo diz que o bem que ele gostaria de fazer não fazia, e o mal que ele não gostaria de fazer, ele fazia. E os espíritos, quando respondem, é para nos dizer que nós nunca estivemos órfãos de orientação. Porque eles iniciam a resposta assim: um sábio da antiguidade já vos disse, quer dizer, um sábio na antiguidade, desde as mais priscas eras, nós temos a orientação do caminho a seguir. Homem, conhece-te a ti mesmo. Como não bastasse esta resposta profunda, Allan Kardec, não satisfeito, resolve didaticamente aprofundar o tema, a fim de que não sobrasse dúvidas para nós. E ele então redargue a espiritualidade superior. Conhecemos toda a força desta máxima, mas o problema está justamente em nos conhecer. E Santo Agostinho, de forma imperativa, lhe diz: fazei como eu fiz na minha última reencarnação. Todos os dias, antes de dormir, examinava o meu dia. Mas este exame do dia não é como assistir um filme das nossas ações durante aquele dia. É exatamente buscar a motivação, a intenção, qual foi o sentimento que impulsionou cada ação, cada palavra, cada pensamento. Quando nós descobrirmos os sentimentos que nos motivam, e não foi à toa, Luiz, que sentei na cadeira da motivação, nossa consciência se expandirá. Nós vamos descobrir que o amai-vos uns aos outros que Jesus deixou, não tem nada de piegas, muito pelo contrário, tudo no universo está interligado.
E se é dando que se recebe, quando eu promovo a felicidade de outrem, quando eu seco a lágrima de outrem, eu estou fazendo isto comigo mesmo. Então, para que eu consiga expandir esta potência da minha alma, consciência, eu preciso prestar atenção nesses sinais que o meu ser profundo está mandando para a minha persona, porque há aí um conflito entre a personalidade em que eu estou, que tem interesses imediatistas, com o ser profundo que eu sou, que tem interesses eternos. É preciso integrar a persona ao ser profundo, ou numa linguagem mais fácil, conquistar o homem velho para o homem novo. Enquanto nós continuarmos varrendo os nossos sentimentos para debaixo do tapete, eu sinto ciúme e não procuro me questionar do porquê que eu sinto aquilo, quando aquilo é despertado em mim, qual é o sentimento que eu preciso trabalhar para que eu não sinta mais ciúme. Nós não fazemos isso, deixamos com que o tempo arrefeça este sentimento, mas a pedagogia divina vai fazer com que nós repitamos a experiência até que nós tenhamos feito a evolução. Portanto, é necessário que paremos de varrer os sentimentos para debaixo do tapete, porque todas as vezes que um sentimento negativo se manifesta em nós, é um momento propício para que nós possamos trabalhá-lo. E assim, a nossa consciência se expandirá. A segunda potência da nossa alma que nós precisamos desenvolver é a vontade. Muitas vezes eu vejo companheiros com projetos maravilhosos, têm iniciativa, e vou criar aqui um neologismo, não tem terminativa, porque falta-lhes a vontade, o querer. Quando Allan Kardec questionou as entidades venerandas como é que Deus criou o universo, elas responderam que, por assim dizer, pela sua vontade. Fiat Lux, e não é nenhum merchan para as caixinhas de fósforo Fiat Lux, faça-se a luz. E o universo se fez pela vontade de Deus. Mas uma vontade bem trabalhada, bem dirigida, realizadora, é aquela impulsionada, circundada por 3 energias ou 3 sentimentos. A primeira dessas energias é a fé. Uma vontade sem fé para no meio do caminho. Conta-se que um indivíduo chegando-se à beira de um lago muito grande, que mal se enxergava a margem do outro lado, não encontrando ali nenhum barco que pudesse conduzi-lo ao compromisso que ele tinha, ficou a pensar numa forma de conseguir chegar no horário, na margem que nem se via, que os olhos não alcançavam. Ensimesmou-se andando na beirada do lago, até que ouviu um psiu. Alguém o chamava. Quando ele olhou, era um idoso dentro de um bote. E de onde ele estava? Ele observou que nos remos do bote estavam entalhadas 2 palavras, uma em cada remo. Ele ficou curioso. Quando entrou no bote, ele percebeu que num remo estava entalhada a palavra acreditar. No outro, entalhada a palavra agir. Mais curioso ainda, perguntou ao idoso do porquê daquelas palavras estarem entalhadas nos remos do bote. O idoso, sem lhe dizer palavra alguma, colocou um sorriso no canto dos lábios, pegou o remo do acreditar e impulsionou. O barco girou sobre o próprio eixo, mas não saiu do lugar. Quando a embarcação se estabilizou, ele impulsionou sozinho o remo do agir. E o barco girou em sentido contrário, porém sobre o próprio eixo, e não saiu do lugar. Quando a embarcação se estabilizou, ele apontou-a para outra margem, e impulsionando ao mesmo tempo acreditar e agir, o barco singrou as águas em direção à margem. E a margem, que nós mal enxergamos hoje, é o objetivo psicológico que cada um de nós deve ter colocado para alcançar nesta existência. E nós
só chegaremos lá se nós agirmos acreditando e acreditarmos agindo. E nós só podemos fazer isto, ter esta vontade, se nós realmente não duvidarmos de que vamos chegar lá, porque isto é ter fé. Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, falarás para esta montanha, sem dúvida no coração, saia daí e lança-te ao mar, e isto acontecerá. A segunda energia que envolve a vontade é a perseverança. Há que se trabalhar constantemente até que o objetivo seja alcançado. Conta-se que Jesus caminhava com os 12 e deparou-se com um indivíduo com uma carroça agarrada num banco de areia, e ele ali sentado confortavelmente debaixo da sombra de uma árvore orava. Os discípulos estranharam porque Jesus seguiu adiante. Lá na frente, um outro indivíduo com a carroça agarrada, vociferava, xingava o burro, se esforçava, suava copiosamente, tentava tirar a areia. Jesus imediatamente encaminhou-se para aquele e, junto com os 12, auxiliou a desagarrar a carroça. No fim do dia, conforme era comum, os discípulos questionaram a Jesus sobre a atitude, porque o primeiro tinha uma atitude religiosa. Ele estava orando, rogando a ajuda do céu, e Jesus não o ajudou. Por que ajudar o segundo que não orava? Muito pelo contrário, praguejava. E Jesus explicou: o primeiro esperava que a situação se resolvesse como num passe de mágica. O segundo fazia a sua parte. Faça a tua parte, que o céu te ajudará. Então, quando a nossa vontade está também envolvida pela perseverança, ela realizará. Porque não há trabalho que não necessite de continuidade. Todo ele necessita ter a energia da perseverança a envolvê-lo. E, finalmente, uma vontade bem dirigida, realizadora, precisa ter a energia da paciência. O plantio é nosso, mas a colheita é de Jesus. Então nós precisamos aprender a ter paciência, e a paciência é a arte de entender os processos. É aquele período entre a semente e a rosa. Quando nós compreendemos o processo, nós esperamos com paciência. Quando nós plantamos uma semente de laranja, nós sabemos que o fruto não dará no dia seguinte. Ele levará alguns meses até que se torne árvore e possa dar os frutos. E neste período nós cuidamos. Nós aguamos, colocamos adubo, cuidamos para que as pragas não devorem o pé de laranja. Então nós entendemos aquele processo de crescimento da árvore e nos tornamos pacientes. Mas nós não somos mais pacientes do que quando estamos doentes. Porque naquele momento, se nós atropelarmos a terapia que o médico propôs, o risco de morte torna-se iminente. Se bem que para os espíritas, não é, Luísio? Nós não temos medo da morte. Então não há nenhum problema. Por isto, quando nós estamos doentes, nós nos submetemos pacientemente ao tratamento. Por isso os doentes internados recebem a alcunha de pacientes. Porque eles entendem o processo de recuperação da saúde e se submetem ao tratamento proposto pelo médico. Então, para que a nossa vontade realmente comece fazendo o possível e termine fazendo aquilo que nós achávamos impossível, fé, perseverança e paciência. A terceira potência da nossa alma é o pensamento. Há muitos anos atrás, antes que esta casa espírita acontecesse, alguém idealizou este prédio. Alguém pensou neste prédio. E segundo a história que rapidamente o Aloísio me contou, pode ser que esse prédio não tenha nascido originalmente na ideia de quem o concebeu para ser uma casa espírita. Mas isso era na cabeça do encarnado. Na cabeça dos desencarnados, diretores desta instituição,
Isto já estava previsto desde antes, e aquela ideia, aquele pensamento, materializou-se nessas paredes que nós estamos vendo agora. O planeta Terra é o resultado do pensamento conjunto do Cristo e do Pai. E olha que potência de pensamento, que beleza de pensamento, que harmonia de pensamento, tudo solidário, tudo interligado, tudo necessitando de que um cuide do outro. Mas o nosso pensamento também cria, o nosso pensamento cocria. E vejamos, Joana de Ângeles nos diz que uma pessoa emite, em média por dia, algo em torno de 60 mil pensamentos. Quando eu li essa informação no livro, eu recorri à matemática. Peguei os 60 mil, multipliquei por 30, e cheguei ao assombroso número de 1.800.000 pensamentos por mês. No final de um ano, porque eu multipliquei por 12, cheguei a 24.600.000 pensamentos. E me permiti viajar e multipliquei por 80, a fim de saber que uma pessoa com uma vida média de 80 anos emite a bagatela de 1.728.000.000 de pensamentos. Quando eu olhei esse número na calculadora, me veio claro na mente o alerta de Jesus: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Como é que nós estamos vigiando os nossos pensamentos? Qual é a direção que nós estamos lhes dando? Nós estamos deixando apenas a coisa fluir de nós? E como nós ainda não somos seres equilibrados, assemelha-se mais a um vulcão em erupção cuspindo lava? Nós precisamos urgentemente matar o mal na raiz. Tudo acontece a partir do pensamento. É para ontem a necessidade de nós vigiarmos, reeducando a nossa forma de pensar. É esta a proposta da reencarnação: reeducar pensamentos, reeducar sentimentos, para que as ações sejam consequências desta reeducação. Lá, num comentário de Kardec, na resposta à questão 685, aonde ele já trata da previdência social. Olha que interessante. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, trata da previdência social, que a questão 685 trata do equilíbrio entre os trabalhadores que estão na ativa e os trabalhadores que já se aposentaram. Como atingir o equilíbrio nisto? E Allan Kardec diz que há um elemento que não se considera e sem o qual nada pode acontecer com equilíbrio. Este elemento é a educação, mas não a educação moral dos livros, mas aquela que incute hábitos, porque a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então nós precisamos aprender a repensar, para aprendermos a ressentir, ou sentir melhor o positivo, para que as nossas ações reflitam este positivo que foi antes bem pensado e depois bem sentido. Então nós precisamos aprender a domar o pensamento, a fim de que ele saia equilibrado e cheio de luz em nós. A quarta potência da nossa alma é o livre-arbítrio. E nós observamos o quanto temos feito más escolhas, porque nós vivemos a fase do arrependimento, o que demonstra que nós só pensamos depois que fizemos. E a proposta é que nós pensemos antes de agir, que nós aprendamos a organizar, a planejar, para só depois fazermos as escolhas, medindo as consequências, o melhor caminho, de forma que assim nós não precisemos nos arrepender depois. E mesmo que o nosso livre-arbítrio esteja dentro de um quê de relatividade,
porque nós ainda não temos capacidade de fazer escolhas plenas, e muitas vezes a espiritualidade faz escolhas para nós, e é isso que talvez muita gente não compreenda quando pede na oração e não recebe. Recebeu sim. A resposta era o não, porque não estava pronto para receber. Muitas vezes nós não estamos prontos para receber o que pedimos, mas obtivemos a resposta. Ela foi o silêncio. E esse silêncio representou o não, para que nós aprendamos a fazer boas escolhas, a usar bem o nosso livre-arbítrio. E aí a quinta potência da nossa alma é a nossa irmã dor, que nós olhamos para ela com um olhar de viés, de rabo de olho, porque nós não a entendemos, mas percebamos a ação da dor nas nossas vidas. Fazendo uma comparação, o indivíduo que não se exercita fisicamente, começa a se sentir cansado. O seu dia que antes ele ia em plena atividade até às 6, 7, 8 horas da noite, agora encerra-se às 15 horas. Ele vai no médico, faz a bateria de exames, o colesterol está alto, o triglicérides está alto, o médico recomenda uma dieta, exercício físico, ele estava na inércia. Então, ao sair desse patamar de inércia para o patamar de movimento, ele vai sentir dor. Mas quando ele adquirir o hábito do movimento, a dor acabou. São assim as nossas zonas de conforto psicológicas. Nós estamos acostumados, habituados a ficar nessas zonas. Para sair dela, para um patamar psicológico maior, vai doer. Mas quando nós estivermos lá e olharmos para trás, nós vamos ver assim, doeu menos do que eu imaginava. E agora eu estou numa situação melhor. Mas nós não podemos confundir a dor e o sofrimento, que são palavras sinônimas, mas com conotação diferente na doutrina espírita, porque o sofrimento é a manifestação da rebeldia diante da dor. E todas as vezes que nós não fizermos aquele exame de consciência que Santo Agostinho propõe, para ir promovendo as mudanças gradativamente, as crises promoverão uma mudança de uma vez só. E a dor será muito mais intensa. E aí surgirá a sexta potência da nossa alma, a revelação que a dor nos traz. Como a dor derruba esta imagem superlativa que nós criamos de nós mesmos. Porque, via de regra, nos julgamos mais inteligentes do que somos, mais bonzinhos do que somos. E quando nós somos confrontados pelas crises, ela nos expõe a nós mesmos. E a dor nos revela a necessidade de adquirir novos paradigmas, de chegar a novos patamares emocionais, psicológicos e espirituais, para que, enfim, nós possamos chegar à sétima potência da nossa alma, o amor. E esta potência, que muitos de nós, ao querermos nos comparar com o amor do Cristo, nos mantemos estacionados na ação do amor, porque nós julgamos que temos que amar com a mesma intensidade de Jesus. Mas como fazer isto se nós não somos espíritos puros? É por isto que nós precisamos entender a relatividade. Nós precisamos aprender a amar com aquilo que nós temos, com o que nós podemos. E Joana de Ângeles, para nos facilitar o entendimento desse amor, vem nos dizer que todas as vezes que alguém sai de perto de nós levando algo de bom, nós amamos. Então nós podemos amar com um sorriso, podemos amar com alegria, podemos amar com um bom humor, e Andréia Rodrigues, a cantora, vai dizer que a alegria é um sinal de fé, e que nós devemos sorrir aonde nós estivermos. Nós podemos amar com um aperto de mão, nós podemos amar com um abraço sincero, nós podemos amar dando um copo de água, um prato de comida, emprestando o nosso ouvido para que alguém simplesmente desabafe, que nós sejamos naquele momento o para-raio onde aquele negativo encontrará o seu fim e não continuará fazendo estragos por onde quer que ele ande.
nós podemos amar servindo a Jesus numa casa espírita. Quanto convite, quanto espaço para o trabalho há aqui. E nós somos convidados à última hora a fazer este trabalho para Jesus, a conquistar corações e almas para Jesus, porque é este o compromisso que nós firmamos antes de vestirmos este corpo de carne. Diante desta oportunidade tão ímpar na nossa caminhada, estarmos atualmente na vanguarda do pensamento religioso no planeta Terra, vivendo um momento parecido, um paralelo aos primeiros cristãos, que receberam das mãos de Jesus e dos discípulos a boa nova para conquistar corações para Jesus, para iluminar consciências. Como não abrir o nosso coração ao Mestre e não dizer a Ele: vem Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz, só tu és o nosso amigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar, vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta, Senhor, do mundo a guerra, do chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemido, Senhor, de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações. Extermine a dor, calhe os canhões. Vem, Senhor, com o seu amor tão profundo, iluminar as nossas consciências e fazer feliz o mundo. Obrigado, Jesus, por este momento em que podemos estar em tua presença, porque onde 2 ou mais estivessem reunidos em teu nome, você aí também estaria. Obrigado aos mentores espirituais desta instituição, por abrirem as portas para espalhar luz, consolação, esclarecimento. Obrigado, bons espíritos, por nos auxiliarem na nossa jornada. E a vocês que pacientemente me ouviram, muito obrigado.